Vamos continuar então agora a última fala do Sócrates. Depois disso, desejo fazer-vos uma profecia, a vós que me condenastes, pois que me encontro agora no momento em que os homens leem melhor no futuro momento de deixar a vida. Profetizo-vos a vós, meus juízes, que me levais à morte, que haveis de sofrer logo depois da minha morte um castigo muito mais pesado por Zeus do que este que me infligis matando-me. Acabais de condenar-me na esperança de ficar livres, de ter de dar contas da vossa vida. Ora, será exatamente o contrário que vos irá acontecer, garanto-vos. A vez de ver aumentar o número desses inquiridores que até agora eu contive, sem que vos desseis conta disso. De fato, se cuidais que é matando as pessoas que impedis que vos acusem de viverdes mal, estáis enganados. Tal forma de vos desembaraçardes dos censores não é nem muito eficaz, nem muito honrosa. A mais bela e a mais fácil é, em vez de fechar a boca aos outros, trabalhar por vos tornardes tão perfeitos quanto possível. Eis as profecias que vos queria fazer a vós que me condenastes, e com elas me despeço de vós. Quanto a vós que me ilibastes, gostaria de conversar convosco sobre o que acaba de se passar, enquanto os magistrados estão ocupados, e não sou ainda conduzido para o local onde devo morrer. Esperai, pois, meus amigos, até essa altura, pois nada nos impede de conversarmos um com os outros tanto quanto possível. Gostaria de vos mostrar, como a amigos, de que modo interpreto o que hoje me aconteceu. Efetivamente, juízes, pois que sois vós que mereceis o título de juízes, aconteceu-me algo de extraordinário. Ao longo de toda a minha vida, a voz divina, que me é familiar, nunca deixou de fazer-se ouvir, mesmo a propósito de atos de menor importância, para me deter se eu estivesse para cometer alguma coisa de mal. Ora, hoje aconteceu-me, como vós estáis a ver, uma coisa que poderia ser vista, e de fato o é, como o supremo dos males. Nem esta manhã, quando saía de minha casa, o sinal do Deus me deteve. Nem quando subi aqui ao tribunal, nem em qualquer ponto do meu discurso dissesse eu o que dissesse. Todavia, em muitas outras circunstâncias, ele deteve-me em pleno meio da minha fala. Hoje, ao contrário, nunca interveio no próprio decorrer do debate para se opor a algum dos meus atos ou a alguma das minhas palavras. A que motivo devo atribuir a sua abstenção? Vou dizê-lo, é que sem dúvida o que me aconteceu é um bem e não é possível estarmos a julgar corretamente quando pensamos que morrer é um mal. Vejo nisto uma prova decisiva. O sinal do costume não deixaria de me deter se aquilo que eu ia fazer não fosse bom. Vamos parar um pouquinho, coisa mais linda que Sócrates, nesse momento, dizendo aquilo que ele sabe, que de fato aconteceu. Estamos aqui nós hoje, ainda, lembrando desses acusadores como um mal que eles fizeram, entre aspas, e ele dizendo, a morte não é um mal. Isso é muito importante. Lembrando, não sabemos, inclusive, ele disse isso antes, como é morrer. Talvez morrer seja até melhor do que este momento de agora. Ele não diz desta forma, mas é isso que ele está dizendo. E ele fala dessa voz que guiou toda a vida dele, que ele ouvia e que agia de acordo com essa voz de Deus. E, ironicamente, ele está sendo acusado aqui de não acreditar em Deus. E eu quero fazer uma observação importante. Às vezes a gente ouve isso, ele ouviu uma voz, isso pode parecer vago, Talvez ele ouvisse de fato, gente, Eu creio nisso, ouvia, Os homens de antigamente, alguns homens de sabedoria, tinham tal proximidade com Deus, tinham tal pureza interna, que eram de fato capazes de ouvir a voz divina.
Então não é assim, eu acho que eu ouvi alguma coisa, né? Dito isso, principalmente por Sócrates, que se preocupa bastante com as palavras, quando ele diz que ele ouvia a voz, ele ouvia mesmo. E aqui ele está dizendo, essa voz não disse que eu precisava parar, que eu devia manipular. Por quê, né? De novo, ele tendo honra, fazendo com que a vida dele seja um exemplo do início ao fim. Os meios não podem ser justificados em função dos fins, eles têm que ser coerentes, é o que ele está dizendo aqui. Então, é preferível realmente eu agir coerente com aquilo que eu acredito e, sendo coerente, morrer mostrando exatamente isso, né? Que a vida vale a pena de ser vivida quando a gente vive com a verdade. Seria um castigo para ele se ele fizesse o contrário, se ele apelasse, se ele manipulasse, se ele não honrasse o verdadeiro Deus com a própria vida, simplesmente por medo da morte. Muito belo, vamos continuar um pouquinho mais. Eis outras razões de esperar firmemente que a morte é um bem. De duas coisas, uma, ou aquele que morre fica reduzido a nada e não tem nenhuma consciência, seja do que for, ou, de acordo com o que se diz, a morte é uma mudança, uma transmigração da alma deste lugar em que nos encontramos para outro lugar. Se a morte é a extinção de todo o sentimento e se parece com um daqueles sonos em que nada vemos, mesmo em sonho, morrer é então um maravilhoso lucro. Se com efeito tivéssemos de escolher uma dessas noites em que se dormiu sem ter sequer um sonho, para comparar as outras noites e aos outros dias de nossa vida, e se após tal exame houvéssemos de dizer quantos dias e noites vivemos melhores e mais agradáveis que essa noite, imagino que não só os simples particulares, mas até o grande rei acharia que eles são fáceis de contar em comparação a outros dias e a outras noites. Se a morte, portanto, for qualquer coisa de semelhante, eu defendo que ela é um ganho, pois que então a inteira sucessão dos tempos não parecerá mais do que uma só noite. Por outro lado, se a morte for como uma passagem de aqui de baixo para um outro lugar, e se for verdade, como se diz, que todos os mortos aí se encontrarão reunidos, poderemos, ó juízes, imaginar um bem maior? Se, enfim, chegamos ao Hades e libertos destes pretensos juízes, formos encontrar aí os verdadeiros juízes, aqueles que disse lá fazem justiça, Minos, Radamente, Eco, Triptólemo e todos aqueles dos semideuses que foram justos durante a sua vida, será que tal viagem não valeria a pena? Se além disso se convive com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero, a que preço não compraríeis vós essa aventura? Da minha parte, aceito morrer várias vezes se o que se conta for verdade. Ó, sobretudo para mim, que maravilhoso passatempo conversar ali com Palâmedes, com Ájax, o filho de Telamon, e com todos os heróis dos antigos tempos que morreram vítimas de um julgamento injusto. Encontraria um certo agrado em comparar a minha sorte com a deles. Mas o meu maior prazer seria passar os meus dias a examinar e a interrogar as pessoas de lá, como fazia com as daqui, para descobrir os que dentre eles são sábios e os que imaginam que o são, sem de fato o serem. Que coisa linda isso, ele dizendo aqui, né, na morte, toda essa reflexão, e dizendo, né, que ele vai continuar sendo esse mesmo espírito de luz que busca a verdade, né, que é só uma passagem, né. Quanto não daríamos aos juízes para examinar aquele que conduziu a grande armada contra Troia, ou Ulisses, ou Sísifo, ou tantos outros homens e mulheres que poderíamos citar?
Conversar com eles, viver com eles, examiná-los, seria um prazer incalculável. Em todo caso, no Hades, temos a certeza de que não se é condenado por isso. E não só somos de todas as maneiras mais felizes do que aqui, mas ainda somos finalmente imortais, ao menos se for verdade o que se diz. Também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em face da morte e meter no espírito que uma coisa é certa, é que não há mal possível para o homem de bem, nem durante a vida, nem depois da morte, e os deuses não são indiferentes à sua sorte. Também a minha não é fruto do acaso, vendo eu claramente o que mais valia para mim, morrer agora e ser liberto de todo o sofrimento. Daí resulta que o sinal não me haja detido em qualquer momento e que eu não tenha grande enfado contra os que me condenaram, nem contra os meus acusadores. É certo que ao condenarem-me e ao acusarem-me, não tinham o mesmo pensamento que eu, cuidando antes que me lesavam. Nisto merecem eles repreensão. Tenho, porém, uma coisa a pedir-lhes. Quando os meus filhos forem crescidos, ó atenienses, castigai-os com os mesmos tormentos com que vos atormentei, se os virdes andarem à cata das riquezas ou de qualquer outra coisa, em vez da virtude. E se eles imaginarem ser alguma coisa não sendo nada, envergonhai-os, como eu vos fazia, por negligenciarem o seu dever e se julgarem ser alguma coisa quando não tem qualquer mérito. Se fizerdes assim, ter-nos-ei tratado com justiça a mim e aos meus filhos. Mas chegou a hora de nos irmos, eu para morrer, vós para viver. Quem de nós tem a melhor parte, ninguém sabe, exceto o Deus. Que sirva de inspiração e reflexão para vocês, pessoal. Acho que nem precisa comentar esse final, né? Ouçam novamente, está muito claro. Agradecimento total. Platão, né? Que nos deixa essa obra. Xenofontes também. A Sócrates. E toda essa corrente de sabedoria e de amor. Que possamos ser dignos dessa verdade. Beijos. Vou continuar a partir de agora a leitura do Críton, que é o diálogo que o Críton, seu discípulo, faz com ele, tentando que Sócrates seja convencido a fugir um dia antes da sua morte. Né? Ele tenta convencer Sócrates a fugir. Eu vou continuar com essa leitura agora de Críton e depois, por fim, eu vou ler Fédon, que é a conversa dele com os discípulos enquanto ele está morrendo. Espero que vocês estejam gostando desse livro, pessoal, e realmente pensando sobre isso. A verdadeira leitura, dizem, né, começa quando o livro se fecha. Então, que sirva de reflexão. Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser, já com um novo livro. Bye, bye.